Começa agora o canal da Rochinol. Tudo sobre espíritos, religiões, mitos. Com Rochinol. Rochinol, boa tarde. Boa tarde. Você poderia me explicar tudo sobre o espiritualismo e para os ouvintes que vão assistir a sua apresentação? É, é, Boa tarde a todos que estão escutando. Eu espero estar contente e que consiga dissolver algumas ideias embaraçadas que existem na cabeça de algumas pessoas, algumas informações que têm chegado e distorcida na mente das pessoas, e muitas pessoas que estão aí fazendo uso dessas informações, que se a gente puder desfazer, Deus e Jesus, o nosso amigo celeste, dileto de todas as horas, os bons espíritos, nosso anjo de guarda, continue nos ajudando para que nós possamos, enfim, esclarecer com sabedoria todas as pessoas que aqui estão assistindo. Rochinol, muitas pessoas dizem que ocorre em todos os centros a desunião entre o diretor da casa e os companheiros que trabalham na casa. Ocorre isso? Olha, existe uma espécie de orgulho, de vaidade por parte de alguns espíritas. Alguns, normalmente, quando começam, abrem um centro espírita, eles começam mais assim com humildade, mas é a partir do momento em que começa a aparecer mais médios e o trabalho começa a crescer, aí o orgulho começa a tomar conta dele. Aí é onde corre o risco, porque os amigos da espiritualidade, os nossos bons amigos, o Kardec já na sua codificação já dizia, a maior queda maior motivo de queda é o orgulho, principalmente para quem é dirigente de algum centro ou de algum grupo, por causa da vaidade. Então tem acontecido sim, alguns casos tem acontecido. A pessoa já nasce já espírita ou adquire ao decorrer do tempo? Algumas pessoas já têm nascido assim, já vêm de uma família espírita. Aí vem o tataravô, veio o avô, veio o pai, veio a mãe, a pessoa continua naquela corrente, já seguindo, né, tendo seguimento espiritual. Mas outras pessoas, a maior parte daqueles que estão aqui sobre a Terra, encarnados, eles não são totalmente assim, tem muita mistura ainda, pessoas que não acreditam, são pessoas que nunca ouviram falar, e quando sabem, falam de forma errônea. Então, informações são variadas, mas nem todo mundo tá conectado na espiritualidade. Tem gente que acredita que morreu, acabou. Mas ocorre a vida após a morte? Você sabe? Tem vida após a morte. A vida nem após a morte, porque primeiro, a morte para os espíritas não existe. Existe assim, o despojo da carne carnal, né, do físico. Ele é deixado na terra e sai dali aquele espírito. Então aquele espírito, ele vai realmente para o verdadeiro lugar dele, que é o lar, né? Que é a erraticidade. Aonde nós vamos esperar, aguardar, estudar, rever onde falhamos, para retomar de volta uma outra vestimenta, para dar continuidade, porque o espírito para e ele toma o fio da meada no momento em que ele parou. Então, para a morte, para o espírita, não existe. Então, é vida além da vida. A vida verdadeira é a espiritual. Essa aqui é uma vida passageira. Por isso que nós falamos que nada é nosso. Nós não temos que nos apegar a coisa alguma, porque na hora que nós partirmos daqui, não vamos levar nada a não ser as ações. Até concordo contigo, Rochinol. Mas, Rochinol, os médiums, né? Quando eles recebem os espíritos, como funciona? Já é
traçado já para o médium, aquele espírito do bem ou do mal? Você sabe me dizer? Olha, quando há um espírito reencarnante, ele é programado para vir, para reencarnar. Então a escolha do pai e da mãe é retirado do corpo físico na hora do que vai dormir, do sono. Então eles vão consultar. Ele precisa trazer aquele espírito precisa de um pai e de uma mãe, então é escolhido. Na hora que os dois concordam, aquele espírito reencarna. No momento em que ele reencarna, é claro que ele vai ser destinado para acompanhar ele um anjo de guarda, que vai orientá-lo no correr da existência dele aqui na Terra. Esse anjo de guarda não precisa ter nome, não denomina-se nome, é um espírito que é muito, muito acima de nós, ele tem um grau muito superior do que nós, para poder nos orientar, ele tem uma sabedoria incalculável. Então, ele é destinado para aquele ser. Agora, o mentor ou o protetor, aí sim, esse quem vai escolher é o próprio espírito, vai escolher o ser reencarnante. Por exemplo, eu estou estudando no centro espírita e tal, começo a desenvolver ou educar minha mediunidade, aí vem um amigo, um espírito familiar, que geralmente é familiar, ele vê a minha dedicação e meu esforço, então ele me escolhe. Ele me escolhe, se aproxima de mim e diz, eu quero trabalhar com essa daqui, ela é dedicada, ela gosta de ler, essa daqui que eu quero. Então é ele que me escolhe, não é eu que escolho ele. E eu ia perguntar, ocorre uma vida após a morte com todos? Ou tem um espírito certo para ocorrer uma vida após a morte? Eu não entendi. Ocorre uma vida após a morte? A vida após que eu já falei, vida além da vida, né? Que a morte não existe. Não existe. Há uma vida além da vida. Um espírito que vai acompanhar ele, sim, ele é recebido pelo mentor, pelos familiares. Um anjo da guarda. Os amigos que ficaram lá quando ele veio, quando ele reencarna, ele fica um monte de amigos torcendo para que ele consiga concluir a tarefa que ele veio fazer aqui. Sim. Não é missão, porque a missionários são tipo Allan Kardec, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Chico Xavier, eram missionários. Então eles, o Divaldo Franco é um que está na Terra ainda, eles não casam porque eles têm aquele monte de espíritos reencarnados que eles precisam direcionar. Eles ajudam tanto o lado de lá, os espíritos errantes, quanto os espíritos que estão aqui encarnados. Então nós temos tarefas. Então esses amigos torcem para que a gente consiga realizar. Eles não interferem de maneira alguma, porque é o livre-arbítrio. Então ele respeita muito esse livre-arbítrio de todos. Então quando nós saímos dessa carne, é claro, se a gente concluiu bem, vai estar uma leva de amigos lá aplaudindo, esperando a gente para nos agradecer. Tanto que tem até uma pergunta que me foi feita uma vez, sim, que uma moça perguntou, eu tenho 3 maridos desencarnados, qual que eu vou encontrar? Quem vai ser meu marido lá? Nenhum. Porque são todos espíritos, amigos, e irmãos. Ninguém se são encontra. Todos irmãos. Não, se encontra. Mas não existe casamento lá na espiritualidade, porque o espírito não tem sexo. Ele nem é homem, nem é mulher. Ele vai tomar forma, no corpo físico, que ele toma a forma, ele que escolhe. Eu quero vir na forma de homem, então a veste dele vai ser de um homem. Mas quando ele sai, ele nem é homem, nem é mulher. Ele só precisa tomar a forma para aparecer para os sonhos, para os familiares reconhecerem. Porque se ele tomar a forma mesmo de um espírito, eles não vão saber que era o familiar. Por isso que ele usou a última veste, então ele aparece como aquela última vestimenta. Então tá bom. Então, no final, não existe casamento, coisas assim. Em poucas palavras, antes de acabar esse bloco, fale sobre Chico e sobre Kardec. Eu gosto muito dos dois, muito, eu tenho uma profunda admiração, porque o Chico, principalmente o Chico, teve uma grande influência na minha vida. Eu, particularmente falando, eu tive uma mudança muito radical na minha vida por causa do Chico. Como assim? O Chico, eu encontrei no Chico um homem de fibra, um homem íntegro,
aqui na terra, diante de tantas mentiras, tantas violências, eu encontrei um homem tão humilde, puro, inocente, puro. Eu analisei ele durante muitos anos e eu vi muita pureza no Chico. Chico era uma pessoa muito íntegra, muito bom. Ele não via maldade em ninguém. Nunca ouvi uma má orientação vindo da boca do Chico para alguém. Pelo contrário, ele sempre contava uma historinha baseado no que Jesus falava das parábolas, que foi o maior contador de história. Ele dizia que a pessoa tinha que proceder daquela forma. Então, quando tinha alguém que se queixava de alguém, de alguma coisa, ele sempre dizia: meu irmão, você precisa visitar um asilo, você precisa visitar uma cadeia, levar um sabonete, uma pasta de dente, para que aquele ser começasse a parar de reclamar. Quando a pessoa tomava gosto... E o Kardec? Então, aí a pessoa acabava mudando. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a modificar porque eu percebi que eu precisava começar a fazer uma mudança em mim. Porque eu tinha, hoje, eu tenho 50% só, talvez, eu nem sei se tenho isso tudo, mas de entendimento eu aprendi muito, porque do que eu fui, do que eu era antes, eu já reclamo menos do que antes. Uma coisa que eu aprendi errado é de que tudo que eu vinha para a Terra era para pagar, tudo era dívida. E eu nunca concordei com isso. Quando eu descobri que o Kardec, nas codificações de Kardec, no livro dos Espíritas, né, através da revista Espírita que ele fez, né, de 1858, quando ele começou a fazer a primeira, e ele fez até 1969, foi quando ele desencarnou. Ele ficou 10 anos escrevendo isso aí. Então ele deixou tudo pra gente ali. Então ele disse que não é nada de... Você não veio pagar karma. A karma não existe. Você não tem dívida para pagar. Pelo contrário, você veio aqui para ser feliz. Deus lhe fez para ser feliz. Você tem que aprender a se gostar, a se amar. Você tem que aprender a dar para você aquilo que você nunca conseguiu receber de ninguém, que é onde nós cobramos dos outros, que nós queremos amor, atenção, e na verdade nós devemos dar isso para nós. Porque a partir do momento em que eu me dou isso, eu recebo naturalmente, na maior, assim, sem esforço nenhum, aquilo que eu estiver dando para mim. Então tá bom. Reginaldo, obrigado pela sua entrevista e prometemos voltar nas próximas partes com novidades para todos. Um ótimo dia e um ótimo final de semana. Até logo.